Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí numa aplicação prática agora. Essa aqui vai ser uma aplicação divertida de fazer. Então, a emoção da gente é quando consegue fazer piscar um LED, né? Desde que a gente está estudando programação, por exemplo, de sistemas embarcados, a primeira aplicação que a gente sempre faz é piscar um LED. Tá? Então, aqui também, a gente vai ligar um LED. Só que a gente vai fazer uma coisa a mais, a gente vai aprender como dimensionar, por exemplo, um resistor, tá? Para determinar a corrente de trabalho do LED, para que ele não queime, tá? O que a gente deve levar em consideração quando vai trabalhar com LED? Tá? Vocês verifiquem, tá? Tem uma tabelinha aqui ao lado, isso aqui é uma tabela de exemplo, mas o ideal, se a gente sabe qual é que é o fabricante do LED que a gente está utilizando, a gente verificar o datasheet. O datasheet é um documento que determina as características dos componentes eletrônicos, mais conhecido como uma folha de dados, né? Então, todos esses componentes que tem no mercado têm isso, os fabricantes disponibilizam. Por que eu falo isso? Vocês podem ver aqui, por exemplo, nessa planilha que tem as cores dos LEDs aí na coluna, cor do LED, vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, branco. Agora olha a faixa de tensão. Tá? O que acontece? Faixa de tensão e faixa de corrente. Aqui a corrente está igual, 20 mA para todos. Mas a gente observa, por exemplo, se a gente pegar o LED vermelho, o vermelho, o amarelo e o laranja. Tá? Todos eles têm uma faixa de tensão mínima e máxima de 1,8 a 2 volts. Tá? Agora verifiquem, por exemplo, a gente pega o verde, o azul e o branco. Eles têm uma faixa de trabalho de 2 volts até 2,5. Mas tem LEDs que trabalham com uma faixa um pouquinho diferente, hein? Então até 3,3, até 3,5. Por isso é interessante verificar essa folha de dados do fabricante. Mas se a gente vai trabalhar com uns LEDs parecidos com esses que tem na figura da esquerda aí, que é um VU, alguns anos atrás eu utilizava isso nos equipamentos de som. Talvez alguém de vocês deve ter visto já nos equipamentos de áudio, aí, principalmente o amplificador, e quando ele está tocando a música, né, tá amplificando a música e jogando para as caixas de som, tem uma barra de LEDs que fica, vamos dizer assim, piscando conforme o ritmo da música, para dar um exemplo. Então esse LED aí é um LED mais comum, os primeiros LEDs que apareceram no mercado, né? Tá, então eles praticamente seguem essa tabela aqui. Muito cuidado que esse trabalho com LED de alto brilho, que foi os LEDs que saíram nos últimos anos aí, 2007, 2008 para frente, surgiu essa família de LED de alto brilho. Então eles trabalham com uma tensão maior, chega até 3,5 alguns modelos. Mas atualmente a gente trabalha com LED de potência aí, na faixa de watts, né? Então eles trabalham com umas correntes mais elevadas e tensões variadas também, tá? Então isso deve ser observado. Mas para esse LED aí, para a gente fazer a experiência, então a gente vai utilizar uma fonte de 12 volts. Aqui já veio a colinha, né? Veio um resistor de 1K. Para esse resistor de 1K aí, praticamente qualquer um desses modelos de LED a gente vai poder utilizar, porque ele está limitando a corrente. E a gente trabalha sempre em cima da corrente, tá? E como é que a gente faz para calcular isso? Primeiro a gente tem que saber a tensão do trabalho do LED e a fonte de alimentação que a gente vai usar. Aqui estou dando um exemplo de 12 volts, mas poderia ser uma fonte de 5, por exemplo. Tá? Ela tem que ser maior do que a tensão que o componente vai utilizar. Por exemplo, se eu estou utilizando um LED azul que trabalha na faixa de 2,5 a 3, eu não posso utilizar uma fonte abaixo disso, de 2 volts, por exemplo, o LED não vai ligar, tá? Então, basicamente é isso. Então é o seguinte, para a gente determinar o valor daquele R2, que já está com a cola aí, já está com o valor, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular o resistor. Conhecida a tensão da fonte, que é o nosso 12 volts, que é o nosso VCC. Conhecida a tensão de trabalho do LED, que a gente olha na tabela, tá? Vamos dizer que a gente trabalha com um LED, nesse caso é um LED verde. LED verde, por exemplo.
ou nesse caso com 2 volts, aí podia ser vermelho, amarelo, laranja e até o verde. Tá? A gente vai pegar a tensão da fonte menos a tensão do LED dividido pela corrente do LED. Então V sobre I, R igual a V sobre I. Tá? Então qual é o V que eu tenho que saber? Meus 12 volts menos a tensão do LED. Então 12 menos 2 dividido pela corrente do LED, que é essa da coluna aqui. Muito cuidado quando colocar o valor na conta, porque não é 20, né? É 0,02, tá? Então me deu um valor de 1K. Só que aqui, nesse caso da conta aqui, a gente escolheu 10 mA. Então se a gente fizer a conta e colocar 20 mA, esse valor vai dar um pouquinho diferente, tá? Aí vai ser um resistor um pouco mais alto. Tá bom? Mas a ideia é essa. Vocês podem fazer na prática aí, utilizando os 10 mA e os 20 mA, mas muito cuidado. Por que 20 mA? Porque isso também é uma coisa que vem no datasheet do fabricante. Tem casos que utiliza 20 mA, os LEDs de alto brilho. Mas esses LEDs mais antigos não, cara. Peço que considerem 10 mA. Pode fazer a experiência também. Caso queiram fazer isso, não conheçam o fabricante do LED, seguem a regra, utilizam 10 mA, que aí ele vai funcionar com um pouquinho menos de brilho, mas ele vai funcionar, tá bom? Então se a gente, por exemplo, dimensionar um resistor aqui de 100 R, né, 100 ohms, a probabilidade de o LED queimar é muito grande, vai passar muita corrente aqui, tá? Então se a gente coloca um resistor de 100 ohms aí, não vai dar os 10 mA, aí vai chegar próximo a 100 mA, aí na sua certeza aí que o LED vai queimar, tá? Então vamos dar sequência na próxima aula aí, façam a prática aí, pode colocar LED em série, pode alterar o valor do resistor, pode mexer na tensão da fonte, mas mantenham esse padrão de fórmula. Se colocar mais um LED, por exemplo, vamos dar um exemplo, coloca mais um LED aqui. Então cada LED vai consumir os 2 volts, se for essa família aqui, vermelho, amarelo e laranja. Tá? Então cada LED que vocês colocar, vocês têm que descontar aqui na conta. Qual é o máximo que eu posso colocar? Até o máximo é que determina a fonte de alimentação. Então se for 2 volts, no máximo 6, né? Só que vocês percebam que se vocês colocar 6 LED, o valor desse resistor vai ser 0 praticamente, tá bom? Ou quase próximo disso. Se for um valor redondo, não precisa nem do resistor, tá bom? Então vamos para a próxima aula.